Olá pessoal, vamos hoje a nossa aula sobre base e dimensão. Vamos continuar nossa discussão sobre esse conceito importante no curso de álgebra linear. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, na aula passada a gente discutiu um exercício, que ilustrava o conceito de soma de subespaços vetoriais, e o conceito de base, determinação de base para soma de subespaços vetoriais. Bom, nessa aula vou começar novamente com um exercício também nessa direção. Então, o exemplo é o seguinte: considere V o espaço R3, considere V o espaço R3 e considere dois subespaços, W1 e W2, como sendo gerados, W1 gerado por esses dois vetores e W2 um subespaço gerado por esses dois vetores aqui. O exercício é: letra A, determine uma base para a intersecção desses dois subespaços e calcular a dimensão da intersecção dos subespaços. Letra B, mostrar que o R3 ele é a soma de W1 com W2. Certo? Então esse é o exercício. Bom, para a gente determinar uma base para a intersecção, eu preciso saber quem são os elementos de W1 com W2. W1 intersecção W2. Então é necessário que a gente descrever a intersecção desses dois subespaços. Para isso, eu preciso descrever melhor quem é W1 e W2. Eu sei que W1 ele é o subespaço gerado por esses dois vetores. Ok, mas vamos olhar com um pouco mais de cuidado esse subespaço. Bom, como eu falei, W1 ele é gerado por esses dois vetores aqui, 1, 0, 1, menos 1, 0, 1 e 2. Eu preciso ter uma relação. Então, em outras palavras, os vetores que estão em W1 são vetores da forma B1, B2 e B3 que é a solução desse sistema aqui. A solução na variável x1 e x2. Então eu posso escrever essa linha como sendo esse sistema linear. Então os vetores que estão em W1 são vetores que são solução desse sistema aqui. Solução na variável x1 e x2. Certo? Bom, então se eu assumindo então que B1, B2 e B3 está em W1, significa dizer que existe solução para esse sistema. Certo? E de fato existe solução, mas daí dessa solução eu posso extrair a informação de que x1 é igual a B1 e x2 é igual a B2. Logo eu tenho uma relação entre B1, B2 e B3, que é essa relação aqui. Logo, um vetor B1, B2 e B3 está em W1 se e somente se a primeira coordenada é 2 vezes a segunda menos a terceira. Então a gente conseguiu caracterizar o conjunto W1 de uma forma um pouco mais explícita do que ele deu. Então a gente mostra então que W1 ele é o conjunto dos vetores B1, B2 e B3, onde B1 menos 2, B2 mais B3 é igual a 0. Certo? Muito bem, eu vou fazer a mesma coisa para o W2. W2, a gente sabe que ele é gerado por esses dois vetores aqui, 1, 2 e 3, 1, menos 1 e 1. Bom, para eu caracterizar esse conjunto, eu quero saber quem são os vetores B1, B2 e B3 que são combinações lineares desses dois vetores aqui. Então este vetor é a combinação linear de 1, 2 e 3 e 1, menos 1 e 1, se somente se existe x1 e x2 que realiza essa igualdade. Esta igualdade, por outro lado, pode ser escrita da forma de sistema linear. Então eu tenho aqui um sistema linear com duas incógnitas e três equações. Para a gente resolver esse sistema, a gente posso fazer, por exemplo, escalonamento.
de matrizes, né? Eu vou escalando essa matriz e a matriz aumentada associada a esse sistema. Eu chego nesse escalonamento aqui de matriz, escalono a matriz, então eu vou ter essa matriz 10, né? E aí eu sei então que 3x1 mais x2 é igual a B3, né? Desculpa, né? Ou seja, essa matriz aqui, perdão pessoal, a equação 10, né, ela descreve essa matriz aqui, é a matriz aumentada, né? A matriz aumentada associada a esse sistema, claro. Muito bem, essa matriz obviamente não está escalonada, né? E agora eu vou escalonar essa matriz, tá certo? Faço o escalonamento, é bem simples, né, fazer esse escalonamento dessa matriz. Quando eu faço o escalonamento dessa matriz, né, eu vou chegar nessa outra matriz aumentada que é equivalente a essa matriz 10. Né? Essa matriz aqui está da forma escalonada, observa aqui, né, está da forma escalonada. E aí eu tenho a seguinte relação, né? Eu tenho a relação que 3b3 menos 2b2 menos 5b1 dividido por 6 deve ser zero. Então essa relação ela define os vetores que estão em W2. Esse número aqui será zero somente se o numerador é zero. Então 3b3 menos 2b2 menos 5b1 igual a zero caracteriza esse conjunto W2, ou seja, resumindo aqui, né? O conjunto W2 são formados pelos vetores B1, B2 e B3 que satisfaz pelos quais existe solução para esse sistema, né? Solução na variável x1 e x2. Quando você soluciona esse sistema por escalonamento, por exemplo, você observa que essa relação aqui ser igual, essa fração ser igual a zero, ela define uma condição necessária e suficiente para que um vetor pertença a W2. Esse número tem que ser zero e, portanto, o numerador deve ser zero. Logo, W2 ele é formado pelos vetores B1, B2 e B3, onde 3b3 menos 2b2 menos 5b1, que é o numerador aqui do slide passado, né? Isso deve ser zero. Logo, então, a gente conseguiu caracterizar de uma melhor forma, né, W1 e W2. Dito isto, vamos agora caracterizar a intersecção. Ora, eu sei então que é o seguinte, um vetor B1, B2 e B3 está na intersecção somente se ele está em W1 e está em W2. Estar em W2, a gente acabou de verificar, né, que estar em W2 significa que menos 5b1 menos 2b2 mais 3b3 deve ser zero. É essa relação aqui. E estar em W1, a gente verificou que significa que b1 menos 2b2 mais b3 deve ser zero. Então a gente tem uma boa caracterização aqui para intersecção. B1, B2 e B3 está na intersecção desses dois subespaços se e somente se esse vetor ele deve satisfazer essas duas relações aqui. Muito bem, pessoal. A equação, o sistema 11 é um sistema linear, né? Um sistema linear com duas equações de três incógnitas. Então eu tenho infinitas soluções aqui. Então, como é que eu resolvo? Uma forma fácil de você resolver é você ter um grau de liberdade aqui de colocar B3 igual a uma constante. Se B3 for uma constante qualquer, digamos alfa, eu vou fixar B3 como sendo uma constante qualquer, alfa. Fixei B3 igual a alfa, esse é um número, e aí você tem uma equação de duas equações, um sistema linear com duas equações e duas incógnitas que a gente sabe resolver facilmente, né? Então, para esse alfa que eu fixei para B3, eu resolvo aí o sistema 11. Resolvendo em função de alfa, eu tenho que B1 é igual a 2B2 menos alfa, né? E eu sei também que essa relação vale que vem dessa segunda equação aqui do nosso sistema. Tá? Em outras palavras, eu sei então que se você resolver essa equação aqui, B1 é igual a 2B2 e B2 aqui fica em função do alfa. Resolvendo, eu tenho que B2 vai ser igual a 2/3 de alfa
B1 é igual a alfa sobre 3, né? E B3 é aquele número alfa que a gente fixou. Né? Logo, um vetor B1, B2 e B3 está na intersecção somente se ele é um vetor dessa forma aqui. Ou seja, a primeira coordenada é α3, a segunda coordenada é 2/3 de alfa, e a terceira coordenada é alfa, onde alfa é um número real. Então, W1 intersecção W2 ele é um subespaço gerado por um único vetor, que é esse vetor aqui, 1/3, 2/3 e 1. Ora, ele é gerado somente por um vetor. Né? Se ele é gerado por um vetor, esse vetor aqui é, obviamente, linearmente independente por si só, ele é um vetor só. Né? E, portanto, este vetor é uma base para este subespaço. Só tem um elemento na base, então a dimensão da intersecção é igual a 1. Certo? Bom, vamos voltar lá. O que ele está pedindo? Ele está pedindo que para você determinar uma base para intersecção. Ok, calculamos a base. A base é formada por um só elemento. E a gente calculou a dimensão, obviamente. Só tem um elemento na base, então a dimensão é igual a 1. Então a gente resolveu a letra A. Letra B. Ele pede para você mostrar que V, o R3, ele é soma desses subespaços W1 e W2. Uma observação aqui importante é que a gente, pela letra A, a gente já viu, né, que a intersecção não é o elemento neutro. Logo, essa soma de subespaços não é uma soma direta. Ele pede para você mostrar que não é uma soma direta, né? Mesmo não sendo uma soma direta, o espaço R3 é soma. Não é direta, mas é soma de W1 com W2. Muito bem, vamos voltar então à letra B. Então, por fim, o que a gente vai fazer? Né? Observe o seguinte, W1, eu quero mostrar que o R3 é soma de W1 com W2. Bom, W1 ele é gerado por esses dois vetores aqui. Esses dois vetores, certo? É fácil ver, eu vou deixar vocês verificarem isso, né? É um exercício bem simples de você mostrar que este conjunto é linearmente independente, a mesma coisa para este conjunto aqui. Ambos os subconjuntos são linearmente independentes. Logo, o que a gente tem? Usando aquela nossa fórmula da dimensão do subespaço soma, né, eu sei que a dimensão da soma dos subespaços é a soma das dimensões menos a dimensão da intersecção. Certo? Então o que acontece? Como W1 e W2 são gerados por subconjuntos com dois elementos, e esses dois elementos formam subconjuntos linearmente independentes, né? Esse cara aqui ele é linearmente independente e gera W1. Este subconjunto aqui é linearmente independente e gera W2. Logo, quem é a dimensão de W1? Eu tenho dois elementos que são Li e gera W1. Logo, a dimensão de W1 é 2, né? Porque esse subconjunto aqui, ele forma uma base para W1. Certo? Mesma coisa eu faço para o W2. W2 ele é gerado por esses dois vetores. Esses dois vetores formam um subconjunto linearmente independente e, portanto, esses dois vetores aqui formam uma base para W2 e logo a dimensão de W2 é igual a 2. A gente viu que a dimensão da intersecção é 1. Logo, a dimensão da soma é quem? É 2 mais 2 menos 1 é igual a 3. Então a dimensão da soma é 3. Muito bem. Para que eu fiz isso? Porque é o seguinte, olha só, a dimensão da soma é 3, mas a soma dos subespaços está contido em R3. Logo, a dimensão da soma é igual à dimensão de todo o R3, que é 3. Então a gente viu num dos teoremas das aulas passadas que se você tem um subespaço propriamente contido no seu espaço vetorial, então a dimensão desse subespaço deveria ser estritamente menor que a dimensão do R3. Como isso aqui
não é satisfeito, né? Porque esse cara tem dimensão igual à dimensão do V, que é igual a 3. Né? Logo, W1 mais W2 tem que ser igual a todo o seu espaço vetorial. Porque se não fosse, a dimensão dessa soma não seria estritamente menor que 3, e não é. Logo, W1 mais W2 tem que ser igual a todo o R3, e portanto a soma de W1 com W2 cobre todo o espaço R3. Né? E lembrando aqui, então, pessoal, lembrando também aqui que a dimensão da intersecção é 1, logo a soma não é direta. E aí a gente resolve o nosso exercício. Ok, pessoal. Vejamos agora aprofundar aqui no conceito de base. Né? A gente já fez vários exercícios sobre achar a base, como é que a gente acha a base, como que a gente em soma direta, em soma de subespaço, etc. Vejamos agora, nos aprofundar no conceito de base, onde para mim agora a base, eu vou ordenar os elementos da base. É o que a gente chama de base ordenada. Então vou começar com uma definição. Seja V um espaço vetorial, dimensão finita. Uma base ordenada de V é uma sequência finita de vetores linearmente independentes que gera V. E será denotada por essa notação aqui. Bom, quando eu falo base ordenada, é porque antes, quando eu falava base, não tinha ordenação. Ou seja, eu não distinguia quem era o primeiro elemento, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então aqui, quando eu falo base ordenada, significa o seguinte, e quando eu escrevo dessa forma, significa que esse U1 vai ser o primeiro elemento da base, o U2 vai ser o segundo elemento da base, etc. E o N será o nésimo elemento da base. Então toda vez que eu falar base ordenada, e eu escrever a base dessa forma aqui, isso significa que esse cara vai ser o primeiro elemento e assim por diante. Certo? Isso é bem intuitivo. Né? Por que eu estou querendo, neste momento, destacar esse conceito de base ordenada? Porque a gente vai introduzir em alguns minutos o conceito de coordenadas de um vetor. Esse conceito importante em álgebra linear. Tá certo? Vai ficar claro em alguns minutos, esse conceito de ordenação de uma base. Certo? E o significado de ordenação de uma base é o que a gente chama de coordenadas de um vetor. Né? Então o teorema é o seguinte. Considere V um espaço vetorial, seja beta uma base ordenada de V, isso significa que, da forma como eu escrevi, o 1 é o primeiro elemento da base e etc. Então a conclusão é, todo vetor U pode ser escrito de modo único sob a forma que eu coloquei aqui. Os escalares são chamados de as coordenadas do vetor U em relação à base ordenada beta, e será denotada colchetes de U, beta, isso é denotada por x1, essa matriz coluna aqui, x1 até xn. Certo? Então o teorema é o seguinte, né? Repetindo, todo elemento, dado uma base ordenada de um espaço vetorial V, todo elemento de V pode ser escrito de forma única como uma combinação linear desses elementos da base. Certo? Onde x1 até xn são as coordenadas da minha base ordenada beta. Bom, vejamos um exemplo aqui. Considere V, o espaço R3, e beta, essa base aqui. Uma base ordenada. Então significa que esse cara vai ser o meu primeiro elemento, esse cara vai ser o meu segundo elemento, esse cara vai ser o meu terceiro elemento. Ele pede para você determinar as coordenadas desse vetor 3, 2 e menos 1 na base beta. O que significa isso, pessoal? Eu preciso calcular, dada essa ordenação, eu preciso calcular, né, a combinação linear
desse vetor aqui, coloquei aqui, 3, 2 e menos 1. Né? U aqui é o 3, 2 e menos 1. Na base beta, eu preciso então calcular essa combinação linear e achar quem é x1, x2 e x3. E escrever as coordenadas de U como essa matriz coluna aqui. Bom, seja o vetor então 3, 2 e menos 1. Por definição, quem são as coordenadas desse vetor na base beta? É uma matriz coluna, onde x1, x2 e x3 são números que realizam esta igualdade aqui. Repara que x1 tem que ser o número que acompanha o primeiro elemento da base. x2 tem que ser o número que acompanha o segundo elemento da base. E o x3 tem que ser o número que acompanha o terceiro elemento da base. Como a minha base é ordenada, então eu sei que esse x1 tem que ser acompanhado do primeiro elemento e assim por diante. Então eu preciso calcular então esse sistema linear. Né? Isso é um sistema linear que é um sistema linear com 3 equações de 3 incógnitas, então existe uma única solução. Né? É fácil resolver. Né? x2 é igual a 2, só substituir aqui, rapidinho você consegue dizer então que x1 tem que ser igual a 3, x2 tem que ser igual a 2, x3 tem que ser igual a menos 2. Logo, as coordenadas desse vetor 3, 2 e menos 1 na base beta é essa matriz coluna aqui. Certo? Uma observação importante. O que a gente fez aqui, né, eu posso escrever de forma geral, não somente para esse vetor 3, 2 e menos 1, mas para um vetor qualquer, que eu vou chamar A, B e C. Se você fizer acompanhar as contas que a gente fez, um vetor genérico em R3 tem como coordenada na base beta este vetor, essa matriz coluna aqui, para qualquer vetor A, B e C em R3. Certo? Outra observação importante é o seguinte, pessoal. Se eu peguei nesse exemplo, né, eu peguei V igual a R3 e peguei a base como sendo esse subconjunto aqui, uma base ordenada. Repare que essa base não é a base canônica. Né? O que acontece? Quem seriam as coordenadas desse vetor 3, 2, menos 1 na base canônica? Na base beta a gente já calculou. E na base canônica? Ora, na base canônica, certo? Se isso aqui fosse a base canônica, eu pegaria 3, 2 menos 1, tem que ser igual a x1 multiplicado por e1, que é o primeiro elemento da base canônica, x2 multiplicado pelo e2, x3 multiplicado pelo e3. Então, obviamente que 3, 2 menos 1 escrito na base canônica, as coordenadas de 3, 2 menos 1 na base canônica, quem é que vai ser? Vai ser o próprio vetor. Né? Aqui vai ser 3, 2 e menos 1. Então as coordenadas de um vetor mudam em Rn em relação à base canônica quando você pega uma base que não é canônica. Porque aí as coordenadas desse vetor serão diferentes. Essa é a minha observação 2. Note que se beta' fosse a base canônica, for a base canônica, então as coordenadas de um vetor A, B e C é simplesmente o próprio vetor, mas que as coordenadas desse vetor, mas numa outra base, por exemplo, a base beta do exercício, repare que as coordenadas não serão, não é exatamente o vetor A, B e C, mas sim esse vetor aqui, essa matriz coluna. Certo? Então as coordenadas de um vetor escritos numa certa base beta é importante, isso fica em função da base que você escolher. Se for a base canônica em Rn, é o próprio vetor. Se não, você precisa calcular quem são as coordenadas desse vetor na base que você fixou. Neste caso aqui é a base beta. Vejamos um outro exemplo, agora que não é espaços, o Rn. Né? Eu vou pegar o espaço V como espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Né? Bom, o exemplo é o seguinte, verifique que beta, esse subconjunto aqui, formado por 3 polinômios, é base de V e determinar as coordenadas de um vetor, neste caso o polinômio 1 mais 2x mais 3x ao quadrado, na base beta.
Então esse é o exercício. Ele pegou V como sendo os polinômios de grau menor ou igual a 2, pediu para você verificar que beta é uma base de V e determinar as coordenadas de um vetor, nesse caso esse polinômio, 1 mais 2x mais 3x ao quadrado, as coordenadas desse polinômio na base beta. Então esse é o exercício. Bom, passo 1, verificar que beta é uma base de V. É o que ele pediu para verificar, certo? Bom, a gente sabe que o nosso espaço vetorial tem dimensão 3. Lembra que eu pedi para vocês sempre guardarem na cabeça o Rn, espaço de matrizes e espaço de polinômios com as suas respectivas bases canônicas, certo? Então, como a gente sabe que o P2, os polinômios de grau menor ou igual a 2, tem a base canônica é formada pelo subconjunto 1x e x ao quadrado, né? Então a dimensão de V a gente sabe que é 3. Né? Logo, esse subconjunto beta, como ele tem 3 elementos aqui, se esse subconjunto beta for linearmente independente, ele já é uma base. Vimos isso num dos teoremas das aulas passadas. Né? Se você sabe a priori que o seu espaço vetorial tem dimensão 3, nesse caso, então qualquer subconjunto Li com 3 elementos é base. A gente viu isso num dos teoremas das aulas passadas. Então, ele pede para você verificar que beta é uma base. Para verificar isso, como ele tem 3 elementos só, perdão, como ele tem 3 elementos e 3 é igual à dimensão do seu subespaço, então se esse conjunto beta for linearmente independente, isso já é uma base para V. Né? Bom, eu afirmo que esse beta de fato é linearmente independente. Para isso, então, eu vou fazer uma combinação linear nula. Esses são os coeficientes da minha combinação linear, A1, A2 e A3. Faço uma combinação linear nula, destrincho essa equação 12. Essa equação 12 pode ser escrita dessa forma. Né? Eu simplesmente isolei aqui os termos independentes, os termos constantes, que não multiplicam nenhum x, elevado a i, onde i é diferente de zero. Né? Então esse é o termo constante, o termo independente. Mais A2 mais 2A3 multiplicado por x e A3 é multiplicado por x ao quadrado. Né? Portanto, a equação 12 ela pode ser descrita como sendo essa equação 13 aqui. Bom, essa equação 13 é um polinômio que é nulo. Né? Peguei uma combinação linear nula. Logo, a equação 13 vale se e somente se este termo aqui tem que ser zero, A2 mais 2A3 tem que ser zero e A3 tem que ser zero. Certo? Ora, A3 é zero, significa então que o A2 é zero, pela segunda equação. Mas como A3 e A2 é zero, A1 tem que ser zero. Logo, 13 vale se e somente se os coeficientes da minha combinação linear são todos nulos. Logo, o conjunto beta ele é linearmente independente, como ele tem 3 elementos, esse conjunto, e 3 é a dimensão do meu espaço vetorial, beta é uma base para o meu espaço vetorial, que neste caso é o espaço P2 dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Certo? Ok, beta é uma base. Ele pede para você determinar as coordenadas deste vetor aqui, deste polinômio, na base beta. Antes da gente fazer esse passo, eu quero lembrar a vocês que se beta fosse a base canônica, as coordenadas desse vetor na base beta é o próprio vetor. Tá certo? Vejamos então calcular como se beta for essa base aqui. Bom, para determinar as coordenadas desse vetor na base beta, então eu vou escrever então de forma genérica y1, y2 e y3. E eu preciso calcular quem é y1, y2 e y3. Este vetor coluna, esta matriz coluna, ela realiza essa igualdade aqui. Né? Por quê? Porque eu estou querendo calcular as coordenadas deste vetor na base beta. Ou seja, este vetor, que é 1 mais 2x mais 3x ao quadrado, é igual
a y1, que está sendo multiplicado pelo primeiro elemento da base, y2 está multiplicando o segundo elemento da base beta, e y3 está multiplicando o terceiro elemento da base beta. Então, este polinômio do lado direito da equação 14 é igual ao polinômio do lado esquerdo da equação 14. Desenvolvendo o lado esquerdo de 14, eu posso reescrever 14 como sendo essa equação aqui. Simplesmente desenvolvi o lado esquerdo da equação 14. Reagrupei os termos que a gente tem que reagrupar, termo independente, o termo que está multiplicando x e etc. Né? Bom, este polinômio, ele é igual, o polinômio do lado esquerdo é igual ao polinômio do lado direito. Ora, então a gente sabe que dois polinômios são iguais somente se os coeficientes desses polinômios devem ser iguais. Então, y1 mais y2 mais y3 tem que ser igual a 1. Então, 14, que é equivalente a 15, vale se somente se y1 mais y3 mais y2 mais y3 tem que ser igual a 1. Esse termo aqui, esse coeficiente que está multiplicando a variável x, tem que ser igual a 2. Esse polinômio aqui do lado direito. E y3 tem que ser igual a 3. Isso gera, então, o meu sistema linear 16. Ora, y3 é igual a 3. Portanto, eu sei quem é y2. E, portanto, eu sei quem é y1. E aí a gente sabe quem são as coordenadas desse vetor na base beta. Basta resolver o sistema 16. Então, resolvendo o sistema 16, como eu tinha falado, y3 é igual a 3, y2 é igual a 2 menos 6, e o y1 é igual a 2, e logo as coordenadas desse vetor na base beta é igual a 2, menos 4 e 3. Certo? Ok, pessoal. Próximo exemplo é um exercício aqui, o exercício 1, da página 68, do livro do Andrade. É um exercício que acho que deve estar na lista, né? O exercício é o seguinte: suponha que V seja o espaço R2 e beta ele é o seguinte subconjunto, é o 2 em 1 e 1 em menos 1. Mostrar que beta é uma base de R2 e calcular as coordenadas do vetor 4 em menos 1 na base beta e generalizar para um vetor qualquer xy, as coordenadas do vetor xy de um vetor xy na base beta. Certo? Muito bem. De fato, beta ele é linearmente independente. Né? É fácil ver isso. Faz uma combinação linear nula e aí, obviamente, que x1 e x2 devem ser nulos. Né? Então, beta ele é um subconjunto Li. Ora, ele é um subconjunto Li formado por dois vetores. Logo, esse é um subconjunto com dois vetores Li e logo esse é uma base. Né? Vimos isso nos teoremas passados. Né? Você tem um subconjunto Li com o mesmo número de elementos, com o número de elementos desse subconjunto igual à dimensão do seu espaço vetorial, então ele é uma base. Então, como beta tem dois caras e beta é um subconjunto do R2, então beta é uma base. Certo? Então, primeira pergunta nós já respondemos. E depois ele pede para você calcular as coordenadas de do vetor 4 e menos 1 na base beta, e depois você generalizar para um vetor qualquer xy na base beta. Bom, é só usar a definição. Quem é as coordenadas do vetor 4 e menos 1? É um vetor, é uma matriz coluna, que eu vou chamar y1 e y2, que realiza esta combinação linear. Lembra aqui que eu estou pegando as nossas bases aqui, serão sempre ordenadas. Né? Se eu escrevi beta dessa forma, eu tenho esse cara vai ser o meu primeiro elemento, e esse cara vai ser o meu segundo elemento. Né? Então, y1 é a primeira coordenada que multiplica o primeiro elemento da base, e y2 é a coordenada que multiplica o segundo elemento da base.
Isso é um sistema de 2x2, né? Duas equações com duas incógnitas que tem uma única solução. Facilzinho, você resolve. y1 tem que ser igual a 1 e y2 tem que ser igual a 2. Logo, as coordenadas desse vetor 4 e menos 1 na base beta é esta matriz coluna aqui, 1 e 2. Bom, para você generalizar, é simplesmente super simples. A única coisa que você deve fazer é substituir 4 e menos 1 pela variável x e y. Resolve esse sistema, vou deixar para vocês fazerem. E aí você vai achar quem são as coordenadas y e y2 desse vetor x e y. Obviamente que y1 e y2 é função de x e y. Certo, pessoal? Ok, pessoal, vou parar por aqui e a gente continua na aula que vem. Um abraço.